Cara, mas vamos falar o seguinte, cara. Eu queria começar falando desse negócio dos efeitos especiais, cara. Que, porra, muito fraco. Cara, eu tava vendo sobre isso. Vocês sabiam que o primeiro filme, na verdade, ele foi gravado em Los Angeles mesmo, né? A pós-produção, não foi gravada, né? A pós-produção foi feita toda em Los Angeles. O orçamento era muito maior. Então a produção, de fato, era muito mais... eu não lembro direito qual que é. Mas era algum estúdio. Esse aí eu vi que era da Star, né? Então, assim, patrocinado pela Ancine e tal. É um negócio completamente nacional. Inclusive, eles ainda colocaram Nosso Lar 2 por causa da apelação do primeiro, né? Como o Léo mostrou, o filme o livro Os Mensageiros. Então, em tese não tem esse subtítulo Nosso Lar 2, foi pra chamar a atenção do primeiro. Embora tenha alguns personagens realmente o fato de ter o Nosso Lar lá. Mas essa questão de fato da produção dos efeitos especiais, a gente tem que dar um leve crédito, se bem que eu acho que a gente realmente conseguiria com pessoas assim, da internet, um efeito especial muito melhor em vários momentos, mas assim, não é a mesma produção, obviamente, os efeitos especiais do primeiro eram muito melhor, mas... Cara, do jeito que você mexe com os programinhas de edição, acho que aquela volitação que eles fizeram, assim, que eu acho que foi a mais tosca do filme, eu acho que você faria melhor. Cara, talvez. Cara, disparadinho, assim, aquele negócio... O pior pra mim, teve duas cenas de negócio de efeito especial, cara. Que a primeira é quando eles estão em volta do corpo humano ali, eles falam, caramba, olha só que legal, as estruturas do corpo humano interno, assim, e tal, e você vai ver, tem uma luzinha azulzinha, assim, eu falei, meu Deus! Dá pra ver claramente que, tipo, os atores estão se preparando pra algo que não conseguiu fazer na pós-produção ali de efeitos especiais. Então eles estão falando, olha as artérias, dá pra ver, e tal, não dá pra ver absolutamente nada. E outra, quando o personagem lá, esqueci o nome dele, que faz o Edson Celulari. Aniceto. Quando ele também desce lá pras camadas mais profundas lá do umbral, assim, que é uma descida constrangedora. Parece um meme, né? Só faltou a musiquinha no fundo. Aquele lugar que eles estão, que é o... Meu Deus. Lá, tem aquela cachoeira lá. Tem a terra ao fundo, assim. Não. O lugar é muito tosco. Dá pra ver, Nossa. entendeu? Então, assim, a gente consegue observar que realmente a pós-produção, aí você vê quando tá o Rio de Janeiro no fundo, cara, assim, muito distante do primeiro filme. Então aqui a gente já lavou, já desceu, né, nesse negócio da produção, porque agora a gente vai, acho que, começar a falar de coisas mais Uma coisa que eu vi interessantes. nitidamente ali, cara, foi na hora que eles começam assim, não, vamos volitar, né, o personagem lá, o Aniceto, né? Aniceto. Né? Vamos volitar. Aí na hora que vai na volitação, todo mundo pensa, pô, o cara vai aparecer volitando. Aí só mostra assim a primeira visão do cara. A câmera. Primeira E câmera. depois assim, eles de subindo, costas, né? assim, né? Parado. Dá pra ver que eles estão parados. Aí depois Um aparece um recorte, chroma assim, na keyzinho edição. de nuvens assim atrás, né? Eles lá. Em chroma key São lá. coisas Cara, levemente Mas toscas. assim, cara, eu acho que a gente dá uma ênfase nisso porque é triste ver a riqueza da obra que eles têm pra fazer e como eles poderiam ter investido um pouco mais. Isso poderia virar uma coisa assim mais clássica no cinema mesmo. Mas é isso, é falta de investimento mesmo, né? De Mas pouca gente mas duro, bancando. Se fosse o filme primeiro, tudo bem, se você citaria, mas a questão é que quando é um filme 2 e teve um como padrão, e você decai muito esse padrão... Os efeitos do primeiro filme são muito bons. São muito bons. Não dá pra Porque falar. quando você cai, se regride, isso dá um choque. Fala, poxa, Se bem que, assim, poucas pessoas que vão realmente ver esse filme têm esse nível de criticidade que a gente tem, né? O público, na verdade, tá mais interessado na mensagem do filme e tal, o que eu acho que realmente é o que importa. Ah, cara, hoje em dia, Não, acho mas que todo É mundo que não é um filme da Marvel, né? Você não vai lá ver pra ver, tipo, as Porque você tem ações. esses filmes como referência, Exato. né? Exato. E hoje em dia a gente tem até coisa que a gente não sabe se é verdade ou não, de tão bom que tá a Claro, tecnologia. Então a gente já claro. vai com um padrão. Mas, cara, agora, olha só, falando ainda dessa questão dos efeitos especiais, mas já entrando numa questão um pouco mais profunda da mensagem do filme, assim, né? Teve algumas coisas dos efeitos especiais que foram umas boas sacadas que eles tiveram, assim. Por exemplo, os mensageiros sempre, assim, mais iluminados. E quem ainda tava ali, que não passou pela segunda morte, ainda tava ali um pouco confuso, sempre em preto e branco. Preto e branco. Eu achei isso uma sacada legal. Foi legal. sacada ótima. Uma forma de você transmitir alguma diferença por meio da imagem, né? Beleza, a gente até nas nossas experiências aí, o paradigma consciencial diz, né, que a gente tem essa diferença aí de brilho, talvez no extrafísico e tal. Mas aí, como que eu vou transmitir isso de fato para as pessoas que estão assistindo? No cinema é bem desafiador essa fazer sacada isso. do preto e branco foi interessante. Foi uma sacada boa muito legal. da Uma ótima produção sacada. ali. O personagem Isidoro, tem uma parte ali que logo quando ele morre, né? Quando ele soma. O Isidoro é o dono o o dono chefe ali da é o casa do Centro Espírita, né?
Vocês perceberam que ele estava colorido, normal, o psicossoma dele, o espírito dele, né? Na hora de passar a porta da casa dele ali, do centro, né? Na hora que ele percebeu que ele tava... que tinha uma coisa diferente ali, vocês perceberam que os caras modificaram a colorização do ele ficou preto e branco. Ele foi ficando preto e branco. Isso é uma coisa a analisar. Porque ele falou, ninguém me escuta, né? Que esse pessoal não me escuta. Aí mas quando viu o funeral dele, ele ficou... Isso mostra exatamente ele entrando na crise emocional ali, né? Porque ele entrou, ele viu que tava todo mundo de luto. Psicose pós-morte é aquilo ali. Ele já automaticamente ali pela cor. Mas foi inteligente por quê? Porque se coloca ele de cara preto e branco, você ia sacar que ele tava naquele estado. E quando ele coloca ele igual a todo mundo... Quem não sabe, fala, mas o que tá acontecendo? Será que ele morreu? Quando a cena começa... Ninguém sabe que ele tá. É que quando a cena começa, ele começa falando assim, não, mas não tem sessão hoje. Hoje ninguém responde. O pessoal e eles estão iguais. Mas eu acho que é justamente isso foi uma sacada interessante também, porque mostra, assim, quer passar essa mensagem de que, ó, realmente quem morre, cara, não vê diferença nenhuma do que tá acontecendo. Às vezes a pessoa acha que ela tá realmente em vida. Sim. Isso a gente tem várias descrições aí também nos livros da Consciologia e tal, né? De que, tipo, as pessoas realmente dessomam e começam a tentar interagir com as outras, envolvendo que não tem essa resposta. Igual projeção, experiência fora do corpo. Você sai no teu quarto, você vê o quarto igualzinho do jeito que tá. Sem luz, sem nada. Igual. Exatamente igual. Você acha que tá tudo que você olha tá pra cama e tu se vê ali, né? Sim. Numa autobilocação. do corpo. E aí você tem esse choque, né? Exatamente. Mas isso, cara, realmente, assim, essa retratação da essa parapsicose, né? Essa transição da cor que eles fizeram foi legal, Pós-somática, que você vê que ele vai também, ao mesmo tempo que vai perdendo essa cor, vai ficando preto e branco, ele vai se limitando. Exato. Ao ponto que o cara não consegue nem se mexer. Isso mostra como também a mente no extrafísico... Fica, tipo numa catalepsia ali, né? Ele fica na árvore ali parado. Eu fui assistir com um amigo que não conhece tanto, assim, o paradigma, e ele me perguntou, pô, por que o cara tá travado na árvore? E aí... E com um sanguinho na boca. E me veio essa... Eu falei, pô, a minha explicação foi essa. Eu falei, cara, olha só, no extrafísico, né, nas dimensões espirituais ali, uma das coisas que mais determina, e é isso que ele fala, inclusive, no negócio de atravessar a porta, de volitar, é a tua confiança num processo. De que aquilo realmente você cria a tua condição. Então o cara já viu que ninguém interagiu, viu que morreu e tal, o cara foi perdendo capacidade de se manifestar, né? Agora, uma coisa que eu queria voltar nessa questão do nome Nosso Lar 2, eu achei que isso foi uma sacada boa também do ponto de vista comercial pra eles. Ah, claro. Porque assim, eles conseguiram fazer uma continuação, porque assim, o André Luiz, pra quem não sabe, ele foi um espírito comunicante que se comunicou em várias obras do Chico Xavier, né? Foram várias obras psicografadas pelo espírito de André Luiz. E eles conseguiram fazer ali um enredo, um contexto, como se fosse uma continuação do Nosso Lar mesmo. Então, o que acontece no Nosso Lar 1? Ele passa pela morte biológica, aí ele passa por todo aquele processo de ter sido um suicídio lento, daí ele vai para a baratrosfera ou para o umbral, para as regiões umbralinas, passa por todo aquele processo de entender aquilo, até ser resgatado pelo Nosso Lar, ele vai para o hospital do Nosso Lar, se recupera, é tratado lá pelos médicos e enfermeiros do Nosso Lar. Começa a se envolver nos trabalhos do Nosso Lar. Isso, né? Ele começa a fazer assistência lá, até que ele termina o Nosso Lar 2, o Nosso Lar 1 termina com ele bem, saudável, equilibrado. Terminou o Nosso Lar 1. O que é o Nosso Lar 2? Que isso lá no final do filme vai falar, né? O que é o Nosso Lar 2? É a jornada que o André Luiz percorreu com a primeira assistência extrafísica a um grupo evolutivo ali, que era o grupo, que é o contexto ali, que é o Isidoro, as filhas dele, daí tem o Otávio lá, que é super legal de comentar também. Então tem um grupo evolutivo ali, um grupo karma ali, que é justamente esse grupo que o André Luiz está junto com o Aniceto lá, acompanhando esse processo de assistência. Tá virando mensageiro, né? Tá virando... É isso justamente o que você falou. Inclusive a trajetória dos livros é isso mesmo, das psicografias do André Luiz, inclusive o mensageiro, mostra justamente isso, né? Como ele vai, de fato, melhorando, né? Se desenvolvendo no extrafísico. Então é uma continuação mesmo, de fato é uma continuação da história. Se tornando um amparador ali, né? Se tornando alguém que ampara outras pessoas ali nesse processo de recomposição grupocármica, de acertos kármicos ali, né? E do max mecanismo, que a gente ainda vai falar sobre isso. Cara, mas essa retratação foi muito legal e combinou fazer uma continuação, porque fechou assim, essa aqui foi a primeira experiência que eu tive fazendo uma assistência aqui junto com um ser mais evoluído ali, que é o Aniceto, né? Sim. Apesar dele ser coadjuvante, né? Completamente. Ele é um narrador de fundo ali. Ele é um narrador, ele contando ali de bastidores. Porque, na verdade, na história ele era meio bastidor ali, né?
quem puxava assistência ali era o Aniceto. Aniceto, né? E o André Luiz, ele era um coadjuvante. E nisso eu já encaixo numa outra pergunta pra vocês.